E aí, você que me escuta e me vê. No último vídeo, que você pode acessar clicando no canto superior aqui, a gente preparou a base para resolver um desafio que consiste em entender como um grupo de palitos pode ser organizado de uma forma específica, uma forma hexagonal com algumas características específicas. Você pode encontrar mais informações, você pode ver mais informações sobre isso no vídeo anterior, e a ideia desse vídeo é continuar o desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Tem aí um pequeno detalhe que no vídeo anterior saiu errado, ou melhor, teve um erro da pessoa que vos fala, que foi não alterar essa variável aqui, esse valor. Esse valor deveria ser y e não x. Por acaso, não tem diferença nesse primeiro exemplo que a gente construiu, porque os valores de x e y são os mesmos. Aqui a gente está trabalhando com x igual a zero, y igual a zero. Então, nesse caso, não teve problema. Mas se a gente continuasse com aquele erro, isso teria um problema para a gente na hora de renderizar os palitos na tela. Certo. Então, o que a gente fez, recapitulando bem rápido? A gente criou uma estrutura, uma classe para representar os palitos, a gente criou uma classe para representar os pontos, e a gente instanciou um objeto de palito, desenhou esse objeto na tela, viu que funciona e maravilha. Então a gente tem o suficiente agora em termos de classes, de estruturas, para poder continuar o nosso projeto. Então vamos lá. O próximo passo aqui é pensar em mais palitos. A gente quer trabalhar com N palitos, então a gente precisa de alguma forma ter controle de quantos palitos e quais palitos existem em determinado momento. Então, para isso, eu vou criar uma lista aqui fora. Vou chamar de toothpicks, que vai conter todos os nossos palitos. Ao invés de desenhar o palito aqui, eu vou criar esse primeiro palito na função setup. Vou acrescentar. Opa, está errado. Que seria toothpicks.push. Eu vou acrescentar esse palito na lista de palitos. E aqui na função draw, eu vou criar um laço que vai varrer essa minha lista de palitos. I maior ou igual a zero. Opa, menos menos i. E vai desenhar cada palito na tela. Toothpicks e toothpick draw. Certo. Vamos ver se isso funciona. Aparentemente funciona. Tudo bem. Ok. Qual o próximo passo então? Melhor. Acho que o próximo passo é colocar o palito inicial no lugar certo. Vamos colocar o palito inicial no centro da tela, certo? Aí não naquela posição aleatória que ele está. Mas antes de fazer isso, eu vou mudar mais uma coisinha na função draw aqui do palito, que vai ser aumentar a espessura do traço. Vou deixar ele um pouco mais grosso porque eu estou achando ele muito fino. Ficou melhor. Beleza, vamos colocar ele no centro da tela. Onde é que fica o centro da tela? Pensando nesse nosso canvas de 800 por 800, o centro seria 400, 400, certo? Faz sentido. Mas se a gente colocar, vamos fazer aqui, vamos fazer isso. Se a gente colocar o nosso palito começando na posição 400, 400 e com um ângulo zero, porque a gente quer que ele fique na horizontal. Vamos ver o que acontece. Certo. Se a gente pegar aqui uma régua, a gente vai ver que esse palito não está exatamente no centro, ele não está na metade da tela. O centro é aqui, ó, onde está o meu mouse, onde está o meu cursor. Se eu dar um zoom, se bem que com... não precisa de zoom para enxergar isso. Onde está o cursor é o ponto central do nosso canvas. A linha ela está começando ali, só que ela está crescendo um pouquinho para a direita. E com isso ela acaba não ficando centralizada. O ideal seria que o centro da linha, o centro do nosso palito, coincidisse com o centro do canvas. Então, a gente quer que o palito esteja deslocado um pouquinho para a esquerda, para que o centro dele coincida com o centro do canvas. E de quanto tem que ser esse deslocamento? Esse deslocamento, o palito, se ele tem um comprimento L, esse deslocamento tem que ser de L sobre 2 para que ele fique bem no centro. Tem que ser da metade do palito para que ele fique centralizado direitinho. Ao invés de usar os valores 400 e 400 aqui, eu vou usar variáveis, width sobre 2, menos L sobre 2, para deslocar o nosso palito L sobre 2 para a esquerda. E aqui, height sobre 2, a altura
dividido por 2. Com isso, o nosso palito agora está centralizado. E agora a gente consegue começar a pensar em como desenhar os próximos palitos. Certo, vamos lá. Ok. Eu vou fazer o seguinte. A partir do momento que eu desenhar um palito, eu vou desenhar primeiro e depois eu vou trabalhar em cima desse palito. Eu vou verificar se esse palito pode ter novos palitos associados a ele, se os vértices dele não estão em contato com nenhum outro palito, e se eles puderem, ok, vamos acrescentar os novos palitos. Acho que não vai ficar legal se a gente simplesmente fizer um outro laço para varrer a lista de novo, para verificar se tem contato entre os vértices ou não. Eu acho que é interessante se a gente tiver essa informação salva em algum lugar. Aqui, na classe Toothpick, a gente tem os pontos, certo? Talvez o objeto ponto possa ter um atributo chamado isAvailable, indicando se ele está disponível ou não para receber novos pontos. Vou criar aqui com o padrão true. E então, quando eu criar o meu primeiro palito, os dois vértices, os dois pontos dele vão estar disponíveis para receber novos pontos, certo? Então eu vou checar aqui. Só um detalhe. Vocês lembram que no primeiro sketch a gente viu que somente P2 seria fonte de novos palitos? Que P1 só seria fonte de novos palitos no caso do palito inicial? Então, já que tem essa especificidade, eu vou tratar isso de forma específica também. Tratar isso como um caso não genérico, um caso diferente. Então, eu vou ver aqui. Se houver apenas um palito na minha lista, isso indica que a gente está no caso inicial, onde só existe esse palito inicial. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar uma função run first iteration e passar o toothpick para ela. O que essa função vai fazer? Ela vai receber o palito e criar os novos palitos nos vértices dele. Então vamos lá. Eu vou criar um palito T1 que vai estar onde? O ponto de origem do meu T1, eu vou criar primeiro os do vértice esquerdo. Então o ponto de origem dele vai ser o toothpick. Eu vou chamar essa variável de T para ficar digitando menos aqui. Muita gente não vai gostar disso, mas vai ser mais prático, vai ser mais rápido, o vídeo vai ficar mais fluido, eu imagino. Vamos lá. T.P1.x, T.P1.y e aqui os ângulos. E de novo, lembrando lá do sketch, a gente viu que pro caso do P1, do primeiro palito, os ângulos vão ser de mais 120 e menos 120. Então, 120 aqui e o T2 menos 120. Beleza. Vou criar agora T3, new toothpick, a partir do P2, T.P2.y, e os ângulos aqui são de 60 e menos 60. Opa, o que eu fiz? Menos 60. T4. Agora, uma coisa importante que a gente tem que fazer é adicionar na lista toothpicks esses 4 novos palitos que foram criados. Aqui 4, 3, 2. E uma coisa muito importante. Eu acho que eu fiz uma coisinha errada. Aqui, o isAvailable, ele está com o valor true, certo? Por padrão. Eu vou colocar esse valor padrão como false. Ou melhor, vou deixar o valor padrão como true. E o que eu vou fazer aqui, o P1, eu vou sempre criar ele com o isAvailable false. Porque em 99,9% dos casos, essa vai ser a realidade. A única exceção a essa regra vai ser aqui. Então aqui eu vou tratar isso como uma exceção. Ok?
Então, beleza. E aqui eu vou marcar os pontos dele, do toothpick, do inicial, p1.isAvailable false. Opa, de novo. E aqui o P2 também. Certo, vamos ver o que acontece agora. Opa, toothpick is not defined na linha 29. Ah, não é toothpick, é T. Ora, quem diria? Certo. Primeira iteração, 1 palito. Segunda iteração, 5 palitos. Foram adicionados 4 novos palitos nas posições certas. E as próximas iterações a gente ainda não... Eu estou clicando aqui, não está acontecendo nada porque a gente ainda não programou isso. Perfeito. Vamos programar as demais iterações. Aqui eu vou dar um continue, porque eu não quero que ele execute mais nada que vier aqui embaixo depois de executar a função run first iteration. E ok. Então, se ele chegar nessa linha de código, na linha 44, isso indica que existe mais de um palito na lista. O que a gente vai fazer se houver mais de um palito na lista? Como é que a gente vai adicionar? Para cada palito, a gente tem que checar se o P2 daquele palito, toothpick.p2, está disponível ou não. Acho que esse é o primeiro passo. Porque se ele estiver disponível, a gente vai criar mais 2 palitos a partir daquele vértice, a partir daquele ponto. Então, ok. Vamos criar os novos palitos. T1 vai ser new toothpick. Toothpick.p2.x. Toothpick.p2.y. E o ângulo vai ser toothpick.θ mais 60 e menos 60. Eu vou quebrar essa linha aqui. Ficar mais claro. Esse aqui é o T2 e aqui é menos 60 graus. Como a gente tinha conversado lá no sketch, a gente vai criar 2 palitos novos a partir de um P2 com ângulos de θ mais 60 e θ menos 60, sendo θ o ângulo do palito atual que a gente está usando como base. E a gente precisa adicionar esses novos palitos na lista, certo? Vamos lá então. Toothpicks.push T1 e T2. Vamos lá. Primeira iteração, 5. Segunda iteração, ele criou mais 8 aqui. Olha que interessante. Vamos fazer o seguinte. Sempre que a função draw rodar, eu vou logar o número de palitos existentes. Vai ser mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Primeira iteração, também a iteração corrente, né? Vamos fazer isso. Então, let iter igual a 0. E aqui vamos logar também a iteração. Vou fazer um log mais bonitinho. Chamar de geração. Geração aqui. Palitos. Certo, vamos ver como é que fica isso aqui. Geração 0. Opa, geração deveria ser mais iter. Certo, geração 1, palitos 1. Geração 2, 5 palitos. Geração 3, 13 palitos. Se a gente voltar aqui no diagrama interativo, vamos ver se está igual. Geração 1, 1 palito. Geração 2, 5 palitos, aqui embaixo. Geração 3, 13 palitos. Geração 4, 27. Vamos ver a nossa? Geração 4, 37 palitos. Algo de errado não está certo. Só que aqui fica muito confuso entender o que aconteceu, o que acontece a cada nova geração, né? Então, vamos fazer um negócio para melhorar isso. Eu vou criar mais um atributo aqui para os palitos. Vai chamar isNew. Sempre que um palito for criado, ele vai ser marcado como novo. E se o palito for um palito novo, a gente vai desenhar ele com uma cor diferente. Vou botar um tom de roxo aqui. Se ele não for um palito novo, a gente vai pintar ele de preto como já existe hoje. Já acontece hoje. E sempre que um palito for desenhado na tela, a gente tem que marcar ele como não novo. Porque se a gente já viu ele uma vez, na próxima vez ele não vai mais ser um palito novo. Toothpick.isNew é igual a false. Certo. Primeira geração, 1 palito. Segunda geração, 5 palitos e só estão roxos os 4 novos palitos.
certo? E agora? O que foi que houve aqui? Vamos lá. A gente tem 37 palitos na quarta geração e deveria haver 27. Vamos voltar aqui do começo, terceira geração. Vamos tentar entender o que aconteceu. Foram criados os novos palitos esperados, esses aqui que estão roxos, certo? Só que foram criados 10 palitos a mais. Então, por que foram criados 10 palitos a mais? A gente está marcando... eu acho que a gente não está marcando... já sei o que foi que houve. É o seguinte. Esse palito aqui, por exemplo. Eu vou até dar um zoom agora. Beleza. Esse palito aqui. Na próxima iteração, na próxima geração, o que está acontecendo? Ele está criando esse palito aqui de novo. Porque a gente não marcou o P2 dele como não disponível. A gente está usando, mas não está marcando o P2 dele como não disponível. Então, aqui dentro desse if, eu tenho que fazer toothpick.p2.isAvailable igual a false, para que na próxima iteração ele não use de novo esse vértice como base para novos palitos, para que ele não superponha esse palito que já existe. E agora, 29. Melhorou, mas ainda tem mais do que deveria. Deveria haver 27. O que está havendo? Meu palpite. Esse vértice, mais um, gosto de zoom. Esse vértice aqui, ele está criando um palito para cá e um palito para cá, ok? Esse vértice está criando um palito para cá e outro palito para cá. Então, a gente está criando, nesse espaço, 2 palitos e deveria ser só um. A mesma coisa está acontecendo aqui embaixo. Então, a gente está criando 2 palitos a mais do que deveria. Ok? A gente pode resolver isso. Como que a gente resolve isso? Sempre que um palito novo for criado, a gente tem que entender, melhor, a gente tem que verificar se ele está se superpondo a algum palito que já existe. Então, o que a gente vai fazer? Sempre que um palito for criado, antes de adicionar ele aqui na lista de palitos, a gente vai checar. Mas para checar se está superpondo algum outro palito, a gente precisa varrer a lista completa de palitos de novo. Então a gente vai ter que fazer isso aqui dentro. Só que a gente não precisa fazer isso para toda a lista. Eu acredito que se a gente fizer isso somente para os novos palitos, vai dar certo. Vamos testar? New Toothpicks. Vou criar uma lista chamada New Toothpicks, que vai conter somente os palitos que estão sendo criados na iteração corrente, na geração corrente. Então, somente os palitos roxos vão estar nessa lista New Toothpicks, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho que adicionar também New Toothpicks.push T1 e adicionar o T2 também. Só que antes de adicionar, o que eu vou fazer? Eu vou varrer a lista New Toothpicks, né? J igual a New Toothpicks, length menos 1, J maior ou igual a 0, menos J. E chamar de Other Toothpick, New Toothpicks J. Certo. Então, como que eu vou saber se esses palitos estão... se eles estão em contato ou não? Se eles estão superpostos ou não? Eu tenho que verificar se o toothpick... eu vou chamar a função equal other toothpick. A lógica disso a gente implementa na classe toothpick. Mas o que eu quero que aconteça? Se eles forem iguais, eu estou chamando de iguais o caso de eles estarem na mesma posição, ok? Então, se eles forem iguais, a gente vai marcar uma flag. ST1. Ok? E a gente não tem que analisar o toothpick, tem que analisar o T1. Por padrão, a gente vai assumir que ele está ok. Eles estão ok, no caso o T1 e o T2. Se eles não estiverem, a gente vai marcar isso aqui como false. Fazer a mesma coisa aqui para o T2. T2. E aqui, antes de analisar, antes de adicionar a lista, a gente vai checar se está ok ou não. A gente só vai adicionar a lista se tiver ok. T2 ok.
Certinho. Agora vamos criar essa lógica da função equal, do método equal da classe toothpick. Quando que dois segmentos de reta são iguais? Entendam, eu estou chamando de igual o caso de eles se superporem, de eles estarem um por cima do outro, ok? Então, quando que eles são iguais, nesse nosso contexto? Eles são iguais quando os vértices deles coincidem. Então, se eu tiver um cenário em que de dois palitos, palitos A e palito B, se o P1 de A for igual ao P2 de B, ao P1 de B e o P2 de A foi igual ao P2 de B, eles coincidem, certo? Só que se o P1 de A for igual ao P2 de B e o P2 de A for igual ao P1 de B, eles também coincidem. E é exatamente esse caso que a gente está olhando. O segmento que nasce daqui e vai para a direita, ele tem P1 aqui e P2 aqui. O segmento que nasce aqui e vai para a esquerda, ele tem o P1 aqui e o P2 aqui. Mas eles são iguais. Então, a gente tem que implementar essa lógica. Então, vamos lá. Criar aqui a função equal, other toothpick. É relativamente simples aqui. A gente só precisa checar se os pontos coincidem. Então, vamos lá. Vamos checar se os pontos coincidem. This.p1 equal other toothpick.p1. Eu vou diminuir o nome dessa variável e chamar só de other. Vai ficar muito grande. Other. E this p2 equal other p2. Ou então, tem o caso de this p1 equal other p2 e this p2 equal other p1. Acho que é isso. Agora a gente precisa implementar essa lógica da função equal para a nossa classe point. Vamos lá. Equal, chamar aqui de other também, que é o outro ponto. Aqui tem um pequeno ponto que a gente precisa ficar atento. Quando a gente está trabalhando com números fracionários, se a gente não estiver usando nenhuma classe específica para isso, nenhum módulo específico que lide com isso de forma melhor, se a gente estiver usando os números fracionários, digamos, básicos da linguagem, a gente precisa se atentar muito à questão de operação, principalmente de comparação de igualdade. Porque eu vou deixar um link explicando isso, um link para um artigo que explica isso em mais detalhes, mas a gente não pode simplesmente comparar, checar se A é igual a B, por exemplo, ou nesse nosso exemplo, checar se this.x é igual a other.x, porque por questão de precisão, como a gente vai estar trabalhando muito com seno e cosseno, vai estar trabalhando com os números muito fracionados, a gente pode ter um ponto que é, por exemplo, 400.1234567 e outro que é 400.1234568 por uma questão de aproximação e aconteceu em alguma operação. Para o nosso caso, esses pontos são iguais. Então a gente não deveria estar se preocupando com essa diferença. Só que se a gente fizer essa igualdade, vai dizer que o resultado vai dar que eles não são iguais. Então isso vai ser um problema para a gente. Como que a gente contorna esse problema? Existe uma forma de você calcular a distância entre dois pontos. Então a gente pode calcular a distância entre dois pontos, e se essa distância for menor que um coeficiente que a gente definir, eu vou chamar aqui de epsilon, na matemática, esses valores muito pequenos, essas diferenças muito pequenas, a galera geralmente chama de epsilon, usa a letra grega epsilon para representar. Eu vou chamar de 0.1, e a gente vai checar se a diferença entre esses pontos é menor que esse epsilon, que esse nosso limite. Se ela for menor que esse nosso limite, a gente considera que o ponto é igual, que os pontos são iguais. Então, como que a gente calcula a diferença entre dois pontos? É relativamente simples. Eu vou chamar aqui de delta x, this.x menos other.x, delta y, this.y menos other.y, são as diferenças entre os pontos em cada eixo. E o que a gente vai fazer, distance, é a raiz quadrada de delta x ao quadrado, vezes delta x, mais delta y ao quadrado também, vezes delta y. Então, a gente quer saber se distance é menor que epsilon.
Se a distância entre os pontos for menor que esse nosso valor limite, então a gente considera que os pontos são iguais. Ok? Perfeito. A gente já tem a lógica de igualdade, então acho que a gente já pode testar aqui esse cenário. Vamos testar? Ver se não dá nenhum problema, que eu escrevi muito código sem testar. Esse aqui com certeza vai dar algum erro. Vamos lá. Terceira geração, 13 palitos, como esperado. Vamos ver a quarta geração, 27 palitos. Muito bem, nenhum erro. Isso é muito estranho. Se você programa, você sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Quinta geração, 53 palitos. E são esperados 43. Olha, 10 palitos a mais. Vamos ver o que houve. Opa, já estou vendo aqui. Ó, analisando essa figura aqui e essa figura, já tem uma diferença clara. Esse segmento aqui, esse palito não deveria existir. Aqui, ó, não existe palito aqui na lateral, tá vendo? Por que não existe? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, quando esse palito é criado, ele está em contato com esse outro novo palito que foi criado. Então, se existir esse contato entre novos palitos, na geração seguinte, na próxima geração, eles não devem estar disponíveis para criar novos palitos. Então, a gente precisa implementar essa lógica também do nosso lado. A gente já tem um laço aqui que varre os novos palitos, então vou implementar essa lógica dentro dele também. Então, vamos lá. Se o T1... Ponto. O que eu quero saber? Eu quero saber se... Ok, vamos lá do começo. Aqui. Vamos supor que esses dois são os nossos novos palitos, ok? Ou melhor, vamos supor que eu estou criando esse novo palito e esse aqui já existe. Vamos lá. Se eu estou criando esse novo palito e o outro já existe, o P2 do que já existe está aqui, é esse vértice. Lembra que o P2 é sempre o vértice que vai estar disponível, sempre o vértice que vai estar lá na ponta, nunca a origem. O P2 desse que eu estou criando agora também vai estar aqui. Então eu só preciso checar se o P2 do vértice do palito que eu estou criando agora coincide com o P2 de algum palito que já exista. Então, vamos checar isso. Mas assim, eu estou sentindo que em algum momento a gente vai precisar checar isso não só com os novos palitos, mas também com palitos existentes. Porque será se em algum momento não pode coincidir de ele bater no palito que já existe? Não sei. Vamos se preocupar com o que a gente tem agora. Se der errado mais na frente, a gente volta e tenta corrigir desse jeito. Então, vamos manter isso em mente. Talvez a gente tenha que varrer toda a lista de palitos, não somente os novos palitos. Então, vamos lá. Se o P2 do T1 for igual se o P2 do T1 for igual ao P2 do outro palito, que a gente está checando, a gente tem que marcar... Opa, esse palito, o T1, pode ser criado, mas o P2 dele não vai estar disponível. E a mesma coisa vai acontecer com o P2 do outro palito. Porque eles estão coincidindo, é o mesmo ponto. Então a gente tem que dizer que aquele ponto não está disponível. A mesma coisa eu vou fazer aqui para T2. Aqui é T2 e acho que é isso. Vamos checar de novo? Geração 4, 27. Geração 5, 47, deveria haver 43. Então ainda tem 4 que a gente está deixando passar. Deixa eu voltar aqui na geração 4. Onde será? Acho que eu entendi. Ó, se liga comigo. A gente está criando um palito daqui para cá, beleza? Iniciando P1 aqui, P2 aqui. Esse palito ele está em contato com o P2 de um palito que já existia antes, não com o P2 de um palito novo. E na próxima iteração, ele vai estar criando novos palitos para cá e para cá, porque a gente não marcou esse aqui como não disponível. Então, talvez... Mas esse P2 desse palito que já existe é o P1 de um novo palito. Talvez a gente devesse checar, então, com o P2 e com o P1. P2.equal o P1 do outro palito. Porque esse aqui é o P2 do novo palito, mas é o P1... Ou melhor, é o P2 de um novo palito, que é esse, mas é o P1 desse novo palito aqui também.
Então, talvez essa lógica seja suficiente pra gente. Eu não sei se está ficando muito clara essa história toda de P1, P2, P2, mas se vocês se não tiver muito claro, tenta voltar um pouquinho nos sketches que eu desenhei, porque eu tentei deixar isso bem claro lá, essa questão dos pontos, os vértices, os ângulos, tudo eu tentei deixar claro lá, pra gente poder seguir mais rápido aqui na parte de desenvolvimento. Então vamos checar aqui agora. Geração 4, 27, ok. Geração 5, 53. Ué, ué, a gente voltou pro 53? O que foi que houve aqui? Opa, eu botei um I, não deveria ser I, deveria ser OU. Perdão, perdão, perdão. Isso é o que acontece quando a gente vai desenvolvendo. A gente vai errando. Ok, geração 5, 41. Agora eu tirei 2 que não deveria ter tirado. Ah, eu sei o que houve. Tá bom. Então, deixa eu desfazer isso aqui. Eu vou explicar pra vocês o que houve. Aqui. Nesse caso, em que esse novo palito, o P2 desse novo palito está coincidindo com o P1 do palito antigo. Do P1 desse outro novo palito. A gente vai marcar esse ponto aqui como não disponível. Só que esse ponto aqui de cima, que é o P2 do outro novo palito, deveria estar disponível. E a gente está dizendo que o P2 do outro novo palito também não deve estar disponível. Então, a lógica de checar com o P1, ela não deve mexer no outro palito, apenas no palito que a gente está criando agora. Então, aqui é P1. Opa, P1. Certo? Vamos ver agora. Geração 4, 27. Geração 5, 47. Algo continua errado. Eu acho que a gente vai ter que varrer a lista toda e checar com o P2 de todo mundo. Eu não estou conseguindo enxergar uma outra saída para isso. Mas vamos lá. Eu queria uma saída sem precisar ficar varrendo tudo o tempo todo, mas tá difícil. O que a gente queria fazer mesmo? Tá bom. Toothpicks, ponto length, menos 1, j maior ou igual a 0, menos j. Vamos varrer toda a lista de palitos e checar se o P2 do palito que a gente está criando agora coincide com o P2 de algum outro palito que já existe na lista. Toothpicks J, aqui é P2 e aqui é P2. Ok. Nesse caso, a gente não vai desabilitar o P2 do outro palito também. Porque os casos que vão cair aqui são casos em que essa interseção, essa coincidência dos pontos, está acontecendo com pontos de iterações anteriores, gerações anteriores. Então, eles já estão desabilitados, com certeza. Eu espero. Olha, 43, deu certo. Agora foi. Vamos continuar então. 57, eu não sei se é esse o esperado. 57. Dá pra ver a sequência aqui mais fácil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Eu vou criar uma lista aqui com os expected numbers. E ficou muito grande, mas ok, a gente não precisa ficar olhando para ela. O que a gente precisa fazer é checar se a cada iteração o número de palitos que a gente tem coincide com o expected numbers. Então, ou então a gente pode só logar o expected numbers. Esperados. Expected numbers iter. Iter menos 1. Vamos ver se isso funciona. Esperados 0 porque ele começa com 0. Mas ok, a gente começa com 1. Beleza. 5, 13, 27, 43, 57, 81, 119, 151, 165, 189, 235, 299, 353, 409, 495, 559, acabou a lista. 4015.
Então, gente, é isso aí, deu certo. O que que a gente pode fazer para ficar melhor? Deixa eu tirar o zoom aqui. Vocês podem ver que com o canvas que eu criei, a gente não consegue ver toda a estrutura da 50ª geração aqui. A gente deveria estar vendo essa estrutura. Mas essa estrutura aqui, eu estou apontando, mas vocês não estão vendo porque eu estou apontando. Mas a gente não consegue. O que que a gente poderia fazer para melhorar isso? A gente poderia ter algum mecanismo de scaling, de escala, que faria com que o nosso canvas fosse aumentando, ou que a resolução do canvas fosse aumentando à medida que o número de palitos aumentasse, ou à medida que o espaço usado aumentasse. A lógica, a gente pode implementar isso de algumas formas diferentes. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, eu vou deixar isso para vocês. É, Eu também quero o feedback de vocês. Então, me digam o que vocês acharam, me digam se vocês gostaram do formato, se vocês querem ver algum tipo de conteúdo diferente. Mandem sugestões de conteúdo que eu pretendo continuar fazendo isso, pretendo continuar resolvendo desafios assim, falando sobre coisas interessantes, talvez tentando ensinar alguma coisa, passar um pouco de conhecimento que eu aprendi com a comunidade, devolver um pouco para a comunidade o que eu aprendi. Então, acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Abração.